Olá pessoal, Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos abordar essa tal viagem do governo Lula para a China. Nós vamos observar 3 pontos. A própria viagem, quais foram as consequências, do ponto de vista da pergunta do Lula, por que a gente não exporta em real, vamos explicar isso para ele, e depois nós vamos entender o impacto da tecnologia e na economia e o que deve acontecer nos próximos meses. Vamos lá. Primeiro, vale muito lembrar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, nesse sentido, é interessante haver uma comitiva que vá lá para tentar fazer negócio. Mas o que chama a atenção são duas coisas. Primeiro, essa foto com 73 integrantes de uma comissão. Foram 2 aviões fretados para levar esse povo todo. Então, e a segunda é que dentre esse povo tem ali o João Paulo Stephen, aquele invasor de terra, líder do MST, que de alguma maneira está fazendo o que na China? Ele não produz nada, ele invade terra, mas isso é um caso de polícia, a gente vai ver em um outro vídeo, em um outro momento. Mas vamos entender exatamente o que aconteceu de concreto nessa viagem. Quando eu procurei na mídia, eu encontrei de tudo. 10 acordos comerciais, 15 acordos comerciais, mais de 15, 20 acordos comerciais. Então eu fui lá no site do governo e observei exatamente o que tem ali. E foram 15 acordos. Mas a gente vai ver essa lista no detalhe para ver exatamente o que são esses acordos. Mas antes disso, dá uma olhada nessa foto. É o ditador chinês com crianças treinadas pulando para agradar o governo Lula, cantando uma música que eu adoro, que era contra a ditadura. Meu Deus, tem alguma coisa errada que dói meu coração. Mas vamos lá. Dentro dessa lista, também tive que fuçar muito dentro dos sites oficiais, porque nunca apareceu o que era. Encontrei. A gente vai começar a passar elas aqui, mas o ponto principal é, daqueles 15 acordos, na verdade nós temos 9 memorandos. Memorandos de entendimento. Para quem trabalha em uma empresa, sabe para que serve um memorando. Ele está ali até chegar o outro. Então, absolutamente nada foi feito. Depois a gente vai tentar passar a lista aqui para vocês irem lendo. Nós tivemos 2 protocolos, esses sim são sérios, que foi uma da questão aeroespacial, sobre tecnologia e aeroespacial, e o outro sobre proteína animal. Em outras palavras, nós teremos a entrega de Alcântara e a abertura de mais mercado para proteína animal na China. E como dá para saber que isso vai acontecer? É simples. Junto com esses 2 protocolos, tem 2 planos de trabalho, um para a área espacial e outra para a área de proteína. Aí já tem um cambalacho que fizeram, na verdade, é para uma coisa, 2 coisas só e já conta 4. Mas isso é coisa do PT. Mas, de qualquer forma, isso vai acontecer e vai acontecer em breve. E para completar a lista, nós temos 2 acordos de plano ou planos de trabalho, que tem a ver com a área de comunicação. Não se espantem que logo logo a gente vai começar a ter propaganda chinesa. Na verdade, é uma propaganda anti-americana. E isso quer dizer, se você não está do lado dos Estados Unidos, você tem que estar do lado da China. É uma pena, mas eles devem burlar aquela lei na Constituição que fala que o estrangeiro não pode ter um meio de comunicação dentro do país. E por esse motivo, a gente vai ver algumas coisas estranhas acontecer na comunicação aqui dentro do Brasil. Vamos para o segundo item. Em uma dessas apresentações que o Lula gosta de aparecer, ele soltou a seguinte frase: porque as pessoas compram e vendem com o dólar, por que não com o yuan? Por que não com o real? Lula, eu vou te explicar uma coisa, eu vou te colocar alguns itens aqui e você vê se o Brasil tem alguns deles. Vamos lá. 1. O Brasil venceu a Segunda Guerra Mundial e assinou o Tratado de Bretton Woods como vencedor? 2. O Brasil tem a economia mais internacionalizada do mundo e liberdade total de trabalho? 3. O Brasil tem uma moeda que dura mais de 240 anos, mais de 2 séculos, e tem o mesmo nome e a mesma nota? 4.
O Brasil tem conversibilidade em qualquer moeda e câmbio sem nenhum risco de taxação? 5. O Brasil consegue vender alguma commodities em valor em real para qualquer país do mundo? Pode ser aqui o Uruguai, consegue? Não. Sexto, o Brasil é a maior economia do mundo? Então, é por isso que ninguém aceita o real. Mas é louvável a ideia de tentar de alguma maneira tirar esse poder todo dos Estados Unidos. A Europa fez isso com o euro, tem uma economia forte, mas pecou em algumas coisas. A China é a segunda maior economia do mundo, mas está muito longe de ter liberdade, previsibilidade, internacionalização, mas ela tem uma coisa que a maioria dos países mais pobres acabam caindo. De alguma maneira, a China obriga seus parceiros a receber yuan, em troca oferece empréstimos para que o país se desenvolva, normalmente a juros bastante complicados e de uma moeda controlada, lembra, não é livre pelo mercado, que digam os países africanos, que caíram na armadilha do empréstimo. Logo, não conseguiram pagar e a partir daí eles começaram a entregar aquilo que eles fizeram para os chineses. Detalhe, o empréstimo feito era para contratar empresas chinesas para fazer produtos lá dentro daquele país. Estradas, pontes, ou seja lá o que for. A China tem um objetivo claro, dominar através do poder. E ela consegue fazer isso com a Rússia. Vamos entender, a Rússia que tem todo um império militar, que de alguma maneira tem uma tradição muito forte, está de joelho para a China. O que vai acontecer com o Brasil? Principalmente com o governo que adora o governo chinês? Vamos entender, a China já ofereceu um empréstimo de 6 bilhões de reais para o Brasil, nos mesmos termos que aqueles que ofereceram para a África. Nossa, o Brasil vai fazer parte da Rota da Seda. Não. O Brasil vai se endividar em moeda chinesa e tudo aquilo que for feito vai ser feito por empresas chinesas e depois disso a gente não vai pagar. E o produto, a ponte, o porto, a estrada, seja lá o que for, será chinês. Você concorda com isso? Eu não, mas parece que o Lula sim. Vamos para o terceiro item. Para começar esse terceiro item, eu fico com essa foto ridícula do Lula com óculos 3D e todo mundo falando que é maravilhoso. Olha, meu filho tem um óculos 3D aqui em casa e deve ser mais ou menos igual. Mas olha a propaganda que está ali. É a Huawei, aquela empresa que é proibida de vender aparelhos 5G para países ocidentais, Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, porque eles espionam os países com seus aparelhos. Aparentemente, essa é uma coisa que vai acabar de cair. Ou seja, a Huawei vai poder participar do 5G aqui no Brasil. No primeiro momento vai ser bom, porque os produtos lá são mais baratos e acabam barateando a operação de todas as operadoras. Curiosamente, isso vai dar problema lá na frente. Mas esse foi o quarto tapa que o Lula conseguiu dar em todo o Ocidente nessa viagem. O primeiro foi falar que a Ucrânia deveria dar a Crimeia para a Rússia, afinal de contas já está lá mesmo. Segundo, ele falou que o dólar não deveria ser o dólar e que não teria nenhuma razão para ser uma moeda internacional, lembrando que até o Brasil tem reservas em dólar. É como dar um tiro no pé. Quarto, ele concordou com a visão chinesa de uma só China. O que isso significa? Que Taiwan não é mais Taiwan, que é uma província rebelde. Isso quer dizer que uma possível invasão da China a Taiwan, o Brasil vai estar neutro ou do lado chinês. E o quarto foi entregar, de alguma maneira, nosso país para ser espionado. Olha, foi uma viagem no mínimo decepcionante, pelo menos do meu ponto de vista. Mas vamos entender como é que isso vai afetar na economia. A economia não dá sinais muito bons. Na verdade, para ter ideia, o PIB do primeiro trimestre está atrasado. Não saiu até agora porque provavelmente o número é muito ruim e eles estão tentando dar uma maquiada nele.
mas o governo Lula gastou 32 milhões de reais em 2 dias em propaganda dos seus 100 primeiros dias. Olha que absurdo! Dá mais de 15 milhões por dia, simplesmente para falar bem do Lula. E esse é o problema. Não adianta a mídia falar muito bem do Lula. No dia a dia as pessoas estão vendo, as empresas estão com o pé atrás. Aquela primeira pedalada feita do INSS levantou um sinalzinho vermelho para todo o mercado. Eles modificaram o número do salário mínimo de propósito, colocando o valor antigo até dezembro, para esconder um rombo de 7 bilhões. Se eles fizeram essa pedalada no INSS, o que mais estão fazendo? Todo mundo está com o pé atrás. Vamos tentar fazer um resumo e entender. Caso você esteja na área pecuária e de frigorífico, aproveite, nós teremos 2 anos muito bons vendendo carne para a China. Se por um acaso você é um produtor agrícola, tome cuidado, porque o dólar deve cair agora até o final de julho. Isso de alguma maneira vai prejudicar o preço da saca do milho e da soja. Então segura um pouquinho, mas compre insumos, porque eles estão muito mais baratos. De alguma maneira, se você trabalha com importados, eletrônicos, ou algum produto que de alguma maneira está ligado ao dólar, é hora de baixar os preços, ganhar mercado, porque está todo mundo sofrendo. Em algum momento, quando essa poeira baixar e os preços voltarem a subir, você já está em um outro patamar. Sempre tem um jeito de melhorar a sua situação, mas a gente tem que ficar atento, não cair na falácia da mídia e principalmente entender de economia. Enquanto é só, Bertoncello, muito obrigado, até a próxima.